Olá, amigos e amigas. Eu sou Aleilton Fonseca, escritor, presidente da Academia de Letras da Bahia, e este é o Prosa das Letras, um programa da Academia de Letras da Bahia e da TV Alba para falar sobre as atividades das academias de letras do nosso estado. Hoje estamos recebendo aqui João Batista de Cerqueira. Ele é médico, urologista, anatomista, historiador das ciências, escritor, pesquisador, idealizador da implantação do curso de Medicina na Universidade Estadual de Feira de Santana e professor titular aposentado da mesma universidade. Recebeu vários títulos honoríficos, inclusive a Comenda 2 de Julho da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Mas hoje ele está conosco como presidente da Academia Feirense de Letras. Dr. João Batista de Cerqueira, tudo bem? Boa tarde, professor Aleilton. Boa tarde, audiência da TV Alba. É uma alegria estar aqui no Prosas das Letras, falando um pouco sobre a Academia Feirense de Letras, sodalício do qual eu tenho a honra de pertencer e que estou momentaneamente na presidência. É uma alegria e uma satisfação. É um prazer tê-lo conosco hoje nesta Prosa das Letras e já pergunto sobre a Academia Feirense de Letras. Como esta academia se apresenta diante da comunidade feirense? Pois é, o nosso sodalício máter das letras feirenses, Academia Feirense de Letras, no próximo ano comemora 50 anos de sua fundação. É a terceira mais antiga Academia de Letras do estado da Bahia. A primeira, a Academia de Letras da Bahia, a segunda de Ilhéus e a terceira, salvo melhor juízo, é a Academia de Letras, a Academia Feirense de Letras. Nossa academia, até por esse tempo longo de existência, ela já tem um convívio fraterno com a sociedade. Lógico que toda instituição, em determinado momento, ela está mais ativa, outra está menos ativa, mas na atual gestão, felizmente, nós estamos buscando nos aproximar cada vez mais da sociedade feirense e cumprir o nosso objetivo. Nós que congregamos pessoas ligadas às artes, à cultura e às letras, estamos procurando devolver à sociedade um pouco daquilo que aprendemos, cumprindo, portanto, o nosso papel social enquanto entidade associativa e sem fins lucrativos. Portanto, é uma alegria falarmos sobre essa entidade e nós agradecemos à Academia de Letras da Bahia a iniciativa de proceder este programa, de capitanear esse programa que vai dar a oportunidade de falarmos com o público baiano de uma forma geral. Presidente, geralmente uma academia surge de uma ideia, de um idealizador. Como surgiu a ideia? Quais são os fundadores desta academia? A pesquisa documental demonstra de que em 1966, um acadêmico da Academia de Letras da Bahia, Hélio Simões, foi convidado a ir à Feira de Santana para fazer uma palestra, uma exposição do que era uma academia. Isso tem um registro do jornal Folha do Norte, que era um jornal de circulação semanal em nossa cidade. Esse fato realmente não se concretizou e a ideia foi transferida para a década seguinte, mas nasceu forte, foi transferida para a década seguinte e finalmente em 1976 coube ao jornalista Martiniano Carneiro liderar o processo de consolidação e de fundação da Academia Feirense de Letras. Ao lado de Martiniano Carneiro, estiveram alguns poetas e escritores feirenses, a exemplo de Antônio Lopes, Alberto Boaventura, a professora Julieta Carteado, que dá nome à biblioteca da Universidade de Feira de Santana, e um que ainda está vivo, escritor e poeta residente em Salvador, o Açaí Lopes, então criança. O Açaí participou daqueles momentos iniciais, ainda acompanhando o pai, professor Antônio Lopes. Portanto, essa foi a ideia inicial, que eu diria que começou de forma um tanto romântica, contando com o apoio de uma loja maçônica, a Harmonia Luz e Sigilo, e então esse grupo passou a se reunir e deu como fundada a Academia Feirense de Letras na primavera de 1976. Então foi este grupo que fundou e também consolidou a academia? Eu diria que esse grupo é o grupo de fundadores, é aquele grupo que estava apaixonado pela ideia, que romanticamente se constituíram e passaram a defender a existência da Academia Feirense de Letras. A consolidação veio acontecer na década seguinte, em 1984, quando a esse grupo inicial
passaram a fazer parte de alguns outros acadêmicos, eleitos acadêmicos, que aí consolidaram a academia, tornaram ela legal, porque só a partir daí é que deu-se o registro do Estatuto Social e da ata de fundação da academia. Então, nossa academia, embora nós consideremos que ela seja fundada na primavera de 1976, ela legalmente só passou a existir a partir de 31 de maio de 1984, quando o Estatuto e a ata de fundação foi registrado no cartório de títulos e documentos de Feira de Santana. Nesse momento, surge uma liderança que foi importantíssima para a nossa academia, que foi o Dr. Djalma Gomes, advogado, que ao lado de um outro advogado, jovem advogado, Benjamin Batista, eles deram sequência para que exatamente houvesse a legalização dessa instituição que anteriormente existia, mas não estava registrada legalmente nas instâncias governamentais. Muito bem. Normalmente, uma instituição cultural tem uma marca própria na comunidade. Eu gostaria de saber qual é a marca da Academia Feirense de Letras na comunidade de Feira de Santana. Olha, a marca é compromisso. Eu diria que o compromisso daqueles que fundaram a academia, e aqui eu citei Martiniano Carneiro, Djalma Gomes, Benjamin Batista, Antônio Lopes, Alberto Boaventura, foi de entrega total à sociedade de algo que eles tinham em si, mas que poderiam doar. As academias, as instituições associativas como as academias, são instituições sem fins lucrativos, onde de forma voluntária nós, acadêmicos, nos reunimos para doar um pouco para a coletividade. Eu diria que a sociedade diferente entendeu esse recado, passou a respeitar por demais esses acadêmicos, porque viam neles homens abnegados em pró de promover a educação, promover as letras, promover a cultura, promover o desenvolvimento intelectual no município. Eu diria que o grande legado desse grupo inicial foi que eles, de forma séria, responsável, transmitir à sociedade o seu compromisso em servir a sociedade feirense. A academia geralmente tem aqueles membros mais presentes, aqueles que carregam o piano. Não é? Gostaria de saber quais foram esses homens e mulheres que realmente carregaram os trabalhos, que mantiveram a academia de pé e que mantém ainda hoje. Olha, lógico que ao longo de 50 anos há uma multiplicidade de atores em diferentes momentos. Nós hoje temos 39 membros efetivos, 24 membros correspondentes e 54 membros que foram falecidos. Então, portanto, tivemos 54 pessoas que já não estão com a gente, mas que emprestaram o seu nome à academia. Eu queria destacar inicialmente Julieta Carteado. Julieta Carteado, ela dá nome à Biblioteca Central da Universidade de Feira de Santana. Ele esteve presente desde os primeiros momentos, não faltava reunião. Queria destacar também o doutor Evandro Cardoso. Evandro era psiquiatra, eu tive o privilégio de ter a sua amizade. Ele também foi um baluarte, um lutador em prol da academia e permaneceu como tal desde o seu início, não faltava reuniões. E lógico, depois desse primeiro momento, e inclusive com a ausência já de Martiniano Carneiro, que veio a falecer em 1984, aí passamos a ter pessoas como Djalma Gomes, o advogado Djalma Gomes, Benjamin Batista, Antônio Batista de Brito, Eduardo Khrushchevski, Franklin Machado e tantos outros feirenses que se doaram em prol da coletividade. E aqui um detalhe, professor Leilton, interessante. No primeiro momento da fundação da Academia Feirense de Letras, nós não tivemos praticamente pessoas vinculadas à universidade. Entretanto, em 1984, quando a legalização, uma dessas pessoas vinculadas à universidade, o professor Renato Galvão, ele passou a fazer parte da Academia Feirense de Letras. E olhe que em 1987, aí deu-se a fusão, a entrada de um conjunto de professores da Universidade de Feira de Santana, que eu não tenho dúvida que foi articulado pelo professor Galvão. Foi aí que entrou Dival Pitombo, um expoente da cultura feirense, foi aí que entrou Franklin Machado, por exemplo, Raimundo Luiz, que por muitos anos dirigiu a revista da Ciente da nossa universidade, entraram, portanto, para apoiar, e aí houve a junção de uma entidade associativista eminentemente desvinculada de governo, com pessoas vinculadas à Universidade de Feira de Santana, com outro detalhe interessante, ambas, Universidade de Feira de Santana e Academia Feirense de Letras, foram fundadas no mesmo ano, 1976. Uma academia nos leva a pensar em livros,
autores, escritores e uma revista. A nossa Academia Feirense de Letras tem uma revista? Olha, sim, graças ao esforço dos acadêmicos, e aqui eu quero fazer um louvor especial ao ex-presidente Eduardo Khrushchevski, nós temos a revista da Academia Feirense de Letras, que já tem 11 edições publicadas. Ao todo, ao longo desse período, desde 2006, começamos, portanto, a produzir, se não anualmente, houve intervalos, mas já temos 11 números publicados, e aí para o ano vamos ter mais uma vez uma edição. Essas edições da revista, basicamente trazem artigos dos acadêmicos, artigos escritos, artigos pós-morte, por exemplo, e também ilustram muito bem o que é Feira de Santana, porque geralmente tem obras de alguns dos autores da academia, acadêmicos, que pintam, que desenham, e escultores, e aí a gente aproveita para colocar nas capas das revistas. Mas é um orgulho para a gente dizer que nossa revista ela tem já 11 números publicados e já está inclusive disponível em um grande projeto que nós vamos tratar, que é a Biblioteca Digital Outran Sampaio Borges. É interessante falar de uma biblioteca e, no caso, nos tempos atuais, em que tudo está online, uma biblioteca digital é muito interessante, porque abre para o público em geral. Certo. Nós temos o privilégio de termos 2 bibliotecas já, né? A primeira chama-se Juarez Bahia, um jornalista brilhante da Bahia, um lutador em prol das liberdades públicas. Juarez Bahia nasceu em Feira de Santana, trabalhou na imprensa de Salvador, na imprensa brasileira. E ao falecer, como ele era amigo de Franklin Machado, um expoente da nossa academia, então a família fez a doação dos seus livros para a Academia Feirense de Letras. Portanto, aí criou-se na academia a Biblioteca Juarez Bahia, que conta hoje com um acervo de cerca de 2.000 publicações. Mas esse ano estamos com um projeto um pouco mais ousado. Nós estamos tendo com muita facilidade a oportunidade de termos leitura digital. De jeito algum, deixar de acreditar que a obra física ela é fundamental. Entretanto, nós estamos criando uma facilidade, que é exatamente colocar as obras que nós temos disponíveis na academia e o compromisso de colocar livros, revistas, documentos loco-regionais de forma digitalizada naquilo que a gente já denominou de Biblioteca Digital Outran Sampaio Borges. Essa biblioteca será inaugurada, será oficialmente lançada no dia 27 de novembro próximo. Entretanto, ela já está disponível na homepage da academia e já temos mais de 100 publicações disponíveis para que estudantes, professores, pesquisadores, o público de uma forma geral, possa acessar e ter conhecimento de obras relacionadas com Feira de Santana, que tratam sobre Feira de Santana, sobre a nossa cultura. Portanto, em qualquer local, local do Brasil, do planeta, inclusive, através da internet, poderá acessar e ler, por exemplo, o livro de Rolly Popino, que é um livro fundamental sobre a história de Feira de Santana. Tomar conhecimento das poesias de Antônio Lopes, fantástico, absolutamente inovador. Ler obras de Antônio Brito, de Carlos Lima, né, de forma fácil e disponível, como está agora disponibilizada de forma digital. Encerramos aqui o primeiro bloco do nosso programa e voltamos já com o Prosa das Letras. Voltamos com o Prosa das Letras, hoje conversando aqui com João Batista de Cerqueira, presidente da Academia Feirense de Letras. Presidente, como funcionam as sessões da Academia Feirense de Letras? Olha, nós temos 2 tipos de atividade na academia. Uma primeira que eu diria que é administrativa, onde a atual diretoria administrativa ela se reúne para fazer o planejamento do que vai acontecer ao longo do ano, tá certo? O segundo é quando a gente congrega todos os confrades e confreiras para alguma atividade, inclusive convidando o público externo. Aí nós temos diferentes atividades. Por exemplo, eu queria destacar as quintas literárias. Quintas literárias é o momento em que a academia se reúne, convida o público de uma forma geral e traz um palestrante para abordar um tema.
Esse palestrante, previamente acordado qual é o tema, ele vai abordar, vai fazer a sua palestra e, portanto, ao final nós habitualmente discutimos os pontos aqui colocados e fazemos a confraternização. É uma forma da gente estar atuando. Um segundo momento é quando os próprios membros da academia, a convite de entidades, colégios, instituições, eles se voltam para fazer atividade nesse colégio. Eu, há poucos dias, por exemplo, tive o privilégio de receber as informações da participação de Franklin Machado, que é um expoente da nossa academia, falando sobre cordel em um colégio de Feira de Santana. Estou aqui destacando somente um aspecto de forma individualizada. Portanto, estamos buscando cada vez mais interagir com o público feirense para que nós venhamos a cumprir o papel social da academia. A academia ela tem que se colocar para o público, ela tem que cumprir a sua função social. Não é somente um grupo que vai ficar encastelado, discutindo entre si, mas levar o seu saber, a sua experiência, a sua contribuição social para o grande público, que é aquele que está à espera da nossa contribuição. Isso é muito importante, presidente, porque a literatura de Feira de Santana, as artes, né, a produção intelectual em Feira de Santana é muito grande, é muito forte. E levar isso ao público, trazer o público para o convívio com os artistas, com os escritores intelectuais, é muito bom. E a academia é um projeto cultural. Eu perguntaria também qual é o sonho, quer dizer, qual é o sonho da Academia Feirense de Letras hoje? Eu diria que é um projeto cultural em permanente construção. Nós tivemos há poucos dias, por exemplo, o Festival Literário de Feira de Santana, a 18ª edição do Festival Literário, que temos o privilégio de ter o idealizador da FLIFES, que inicialmente chamada de Feira de Livros, como nosso acadêmico. Foi Dom Itamar Vian, acadêmico efetivo da Academia Feirense de Letras, quem propôs ao então secretário de Educação de Feira de Santana, professor Josué Melo, também acadêmico da Academia Feirense de Letras, que em Feira de Santana pudesse ser feita uma feira de livros. E essa ideia, ela vingou, e essa ideia forte vingou, e nós hoje já temos a 18ª edição. Tivemos a alegria de ver, nessa 18ª edição da FLIFES, que todos os dias nós temos um acadêmico da Academia Feirense de Letras fazendo uma participação, quer lançando um livro, quer fazendo uma roda de conversa, quer falando sobre cordel e, finalmente, entregando o prêmio do livro feirense do ano, foi a primeira vez que foi feito, mas que no sábado tivemos o privilégio de reunir um grupo de acadêmicos para entregar um prêmio do livro feirense do ano. Então, é um processo em construção. Eu diria que o atual grupo da Academia Feirense de Letras está muito imbuído de retribuir a Feira de Santana, tanto que Feira de Santana nos deu. E não tenho dúvida, como o senhor disse, que a produção literária de Feira de Santana ela é muito grande e nós precisamos divulgar para cada vez mais termos a sensação de pertencimento com aquilo que produzimos e, lógico, gerar um amor fraterno por Feira de Santana. Um dos desafios, não apenas da escola, mas também das academias de letras, é levar os jovens à leitura, levar os jovens a ter acesso prazeroso com o livro. A Academia Feirense de Letras pensa por aí um projeto de incentivo à leitura? Claro, e eu tenho feito o seguinte discurso. Olha, os humanos, eles passaram cerca de 40 mil anos desenvolvendo a sua capacidade intelectual. Então, foi na chamada revolução cognitiva que nós passamos a raciocinar melhor. Aliás, biologicamente, aumentamos o cérebro, a capacidade de raciocinar e desenvolvemos a linguagem, a forma de comunicação escrita hoje, que nos permitiu preservar a história. Lamentavelmente, hoje, nós estamos vendo eu diria que uma ameaça a esse desenvolvimento, porque estamos num momento que eu diria que reducionista, onde a gente muitas vezes responde mensagem de WhatsApp, respondendo kkk, ikikiki, isso é reducionismo, gente. Por isso, é um compromisso da academia estimular o jovem a ler, a escrever, né, a fugir do reducionismo, porque isso vai fazer com que a gente possa, é até um perigo biológico, aqui eu digo como médico, até de reduzir a nossa capacidade intelectual. Se nós não utilizamos o cérebro, nós estimulamos o cérebro, nós vamos ter uma ameaça biológica dessa redução. Por isso, a academia tem esse firme compromisso de estimular a produção literária,
e fizemos isso através de concurso, por exemplo. Esse ano tivemos o concurso de crônicas e poesias. Aliás, esse concurso ainda está aberto, que é até o final do mês de outubro, para que para o ano a gente possa publicar uma antologia daqueles autores que foram selecionados desse concurso. Então, buscamos fazer, fizemos o concurso de crônicas e poesia, fizemos também o prêmio Lírio Feirense do ano, que para o ano passará a ser chamado de Prêmio Olhos d'Água, para dar uma visão maior, uma abrangência maior à produção literária de Feira de Santana e de outras regiões. Portanto, estamos buscamos estimular a leitura, até porque nós sabemos, eu sou resultado da educação. Não tenho dúvida, professor Lito, que o senhor também é resultado da educação, daquilo que o senhor absorveu. E não tenho dúvida, meus amigos, o seguinte: quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente sabe, a gente faz melhor aquilo que fazemos. Eu faço isso como médico, fiz como professor, faço como escritor, e todos aqueles que estão nos ouvindo, qualquer atividade que venha desempenhar, se porventura você ler mais, escrever mais, pensar mais, estimular seu cérebro mais, você vai fazer melhor, independente daquilo que você faça. Porque a educação, ela realmente transforma, ela amplia a sua capacidade intelectual, ela amplia o seu universo. Portanto, não tenho dúvida que a educação é a grande ferramenta, e a educação se faz através da leitura, do intercâmbio cultural, da escrita, da fala. Dessa forma a gente tem buscado estimular aqueles que estão em nossa volta ou que ouvem as nossas mensagens da importância da leitura, da conversa e da escrita. Você já falou da revista da academia, que já teve 11 números e continua se preparando para ampliar, para receber contribuições dos acadêmicos. Eu perguntaria, também recebe colaborações de pessoas não acadêmicas e está disponível? Como acessar? Tem o acesso pelas redes sociais, no site? Olha, na Biblioteca Digital Utran Sampaio Borges, cujo site está no site da Academia Feirense de Letras, esses já estão disponíveis. Aliás, numa proposição de intercooperação com o Instituto Geográfico de Feira de Santana, Instituto Geográfico, nós já temos também as revistas do Instituto Geográfico disponíveis na Academia Feirense de Letras. Então, todos aqueles que estão nos assistindo podem acessar o site da Academia Feirense de Letras e lá vão ter Biblioteca Digital Utran Borges, e nessa biblioteca vão estar disponíveis os 11 números da revista da Academia Feirense de Letras e os 21 números do Instituto Geográfico Histórico, além dos livros que eu já citei aqui, alguns, são mais de uma centena de obras, e olha, nós ainda nem lançamos a biblioteca formalmente. Portanto, está disponível e eu convido a todos para que façam esse acesso e tomem conhecimento dessas obras que falam sobre Feira de Santana, sobre a nossa cultura. Muito bem, já vimos que há vários projetos para a comunidade, inclusive o concurso literário. Quais os objetivos desse concurso literário? Olha, eu diria que o grande objetivo é estimular a escrita. Nós precisamos levar os nossos estudantes a escrever mais, tá certo? Por escrever mais, que para a gente escrever nós vamos ter que ler, desenvolver o nosso intelecto. Então, isso é que é fundamental. Buscar estimular o estudante a ler. Temos índices hoje educacionais que, infelizmente, nos envergonham. E não tenho dúvida, a solução desse problema não está só no governo, está na família e está em nós outras entidades associativas que podemos estimular a leitura e podemos dar esse retorno à sociedade. Então, por isso, o compromisso de estimular a escrita através dos concursos de crônicas, contos e poesias e também estimular a produção literária dos acadêmicos e dos não acadêmicos. Aliás, aproveitando, o senhor me perguntou sobre se a revista recebia artigos de outras pessoas que não acadêmicos. Até essa edição, que é a edição comemorativa dos 50 anos, não. Mas a partir de 2026, nossa revista será aberta para que nós possamos receber artigos, independente de ser ou não acadêmico da Academia Feirense de Letras. Aliás, esse processo está em mãos sob responsabilidade do acadêmico Humberto Luiz de Oliveira, seu colega da UF, são pessoa extremamente qualificada. O professor Humberto hoje é o editor da nossa revista e a ele está essa responsabilidade de abrir a revista para que nós possamos receber artigos e publicações de outras pessoas que não somente de acadêmicos. Como vê a possibilidade da academia interagir com os colégios no sentido de estimular os estudantes a lerem
autores, obras autores feirenses ou não feirenses, mas no âmbito da leitura, no colégio, na universidade, na academia. É possível pensar em projetos de integração de atividades acadêmicas com os colégios? Claro, e isso na verdade já acontece. Por exemplo, há pouco eu falei do Franklin Machado, nosso confrade Franklin Machado, que estava em um colégio, Colégio Ana Angélica, aliás, um colégio que aproveitou um velho prédio de Feira de Santana, que foi a antiga usina de algodão. E aqui eu quero parabenizar o governo do estado pela sensibilidade. Esse prédio ele estava em ruínas, ele foi recuperado e hoje é a escola professora Ana Angélica, nossa colega da universidade, que dá nome ao prédio. Então, o Franklin Machado ele esteve nessa escola interagindo com a sua direção. Já fazemos isso com frequência e eu diria que precisamos fazer muito mais, porque precisamos estimular e não basta somente falar, precisamos estar presente. Por isso, temos uma interação frequente com escolas, com instituições outras e, lógico, precisamos interagir cada vez mais para estar cada vez mais presente junto a essa juventude, estimulando, como disse, a leitura, a escrita, o desenvolvimento intelectual, para assim melhorarmos as mazelas sociais que ainda enfrentamos. Quando a academia, infelizmente, abre uma vaga, naturalmente há pessoas postulantes, escritores, artistas. Como é o procedimento para selecionar novos acadêmicos? Como é que isso acontece? Olha, o ambiente em feira, eu diria hoje que é de muita esperança. Nós vemos um momento hoje que Feira de Santana tem uma universidade, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, que é uma universidade pujante. Quem conhece Feira sabe que a fundação da universidade transformou Feira de Santana. Feira é um polo educacional hoje. Além da nossa Universidade de Feira de Santana, estadual, nós temos hoje a UFRB com um projeto de transformar-se esse campo de Feira de Santana em uma Universidade Federal com um campo de Feira de Santana e temos um conjunto de instituições, de faculdades privadas. São, parece-me, 14 ou 16 faculdades privadas. Então, hoje, existe um ambiente de estudos em Feira de Santana e que envolve toda a micro-região. Tá certo? Lógico que o estudo pressupõe escrita, e a escrita, por sua vez, pressupõe qualificação. E a qualificação faz com que nós tenhamos um conjunto significativo de candidatos à vaga da academia. Nós permanecemos com um quadro inicial de 40 acadêmicos, no quadro efetivos, ampliamos o número de acadêmicos correspondentes, que eram 25 para 40, para exatamente a gente absorver mais gente em prol da academia. E criamos também um quadro de acadêmicos honorários para destacar algumas pessoas de Feira de Santana ou fora de Feira de Santana, mas que têm uma relevante contribuição à educação e às letras feirenses. Então esse é um ambiente que nós vivemos hoje, eu diria que talvez diferente um tanto do início da academia, quando nós não tínhamos ainda nenhuma faculdade em Feira de Santana, por isso tínhamos menos gente, eu diria que devidamente com perfil ideal para ser acadêmico de uma academia de letras, quer ser em feira, quer ser em qualquer outro local. Chegamos ao final do nosso Prosa das Letras e queremos agradecer ao Dr. João Batista de Cerqueira, presidente da Academia Feirense de Letras, por esse papo tão agradável. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado a todos e a todas. Nos vemos no próximo Prosa das Letras.